Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa aula de desenho. Vou começar, gente, essa aula de hoje falando do fechamento das nossas avaliações de primeira certificação, tá bom? Vocês já fizeram um formulário com questões objetivas sobre EPRA. Agora tem um formulário em que você vai nos devolver as suas construções, os seus exercícios da aula passada, que foi uma épora de pirâmide, e da aula de hoje, que eu vou explicar hoje ainda, uma épora de prisma, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidamente, para vocês verem do que se trata. Vamos lá. Então, aqui, ó, na sala de aula do segundo ano, aba Avaliações, você tem lá o link que você acessou para entregar o primeiro formulário de épora de ponto, e agora tem um link para você acessar um novo formulário, um formulário de postagem de aulas, tá? Então, nesse formulário, você vai colocar o seu e-mail, pode ser institucional ou não, enfim, eu não estou fazendo essa exigência para entrega de trabalhos, o ideal é que seja institucional. O seu nome completo, tá? Não esqueça de escrever o nome completo, escolhe lá a sua turma. Próximo. E aí são duas questõezinhas só. Aqui, para você postar a sua épora, a sua construção da épora da pirâmide da aula passada, que foi no dia 28 de setembro, aquela pirâmide reta de base quadrada. Então, aqui os dados. Você vai buscar o seu arquivo, tá? No seu dispositivo. Vai buscar onde é que está. Aí, digamos que a foto que você tirou dessa construção foi essa aqui. Aí você anexou, fez o upload, tá certo? Vai para a próxima questão. Aí, essa questão lá, poste aqui as construções referentes à aula do dia 5 de outubro, que é a aula de hoje, tá certo? Então, vai ter o botãozinho aqui para adicionar arquivo, você vai buscar o seu arquivo e vai buscar, vai fazer o upload e entregar, tá certo? É uma questão obrigatória, então ele não vai deixar você entregar sem fazer o upload. Então, você vai buscar lá o seu arquivo, digamos que seja esse, fez o upload, e aí você envia, tá bom? Então isso está acessível na aba Avaliações da sua sala de aula, tá certo? Então vamos lá. O que a gente fez semana passada? A gente fez a épora de uma pirâmide. A gente fez a épora de uma pirâmide no primeiro diedro com a base apoiada em π. O que a gente vai fazer hoje? A épora de um prisma reto. Prisma é aquilo que a gente chama, né, também de paralelepípedo, enfim. Só que com a base apoiada no plano pilinha, tá certo? E aí, qual é a diferença, gente, do que a gente fez na aula passada para o que a gente vai fazer hoje? Quando uma base de um sólido está apoiada em π, você vai enxergar essa base com o seu formato, no caso, semana passada era uma base quadrada, você vai enxergar essa base em π, plano verde, a vista superior. Na vista frontal, que é a projeção em pilinha, a base é uma reta na linha de terra. O que vai acontecer hoje é o processo, vai ser o contrário. Como a base está apoiada em pilinha, a base, você vai ver como base em pilinha, na vista frontal. A base, na vista superior, projeção em pi, você vai ver como uma reta na linha de terra. Na verdade, você tem, no caso do prisma, você tem duas bases, né? Uma base vai estar apoiada em pilinha, uma base como esse sólido também vai estar no primeiro diedro, vai ser uma outra base mais à frente. Olhando de frente, essas bases vão coincidir. Olhando de cima, essas duas bases serão duas retas. Uma na linha de terra, que é a base apoiada em pilinha, e a outra mais à frente. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer hoje, nessa aula de hoje. Então vamos lá. Quais são os dados do prisma? Lá, prisma reto de base retangular ABCD apoiado em pilinha, o sólido todo no primeiro diedro. Então vamos às coordenadas. Ponto A. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, isso aqui é um prisma. Uma das bases A, B, C, D
vai estar apoiado no plano pilinha, na parede, como eu mostrei lá no outro software. Beleza? E depois eu tenho uma outra face, FGH, tá certo? Que é congruente com a primeira, com essa base aqui. Então vamos à base ABCD, é esse retângulo que está no pilinha. Então ele vai aparecer como retângulo no pilinha. Coordenadas. Ponto A, abscissa, -1. Então linha de chamada, 1 centímetro para a esquerda do ponto O da linha de terra. Afastamento zero. Esse afastamento zero já estava informado no próprio enunciado, quando eu falo que esses 4 pontos, A, B, C e D, estão apoiados em pilinha, é porque eles não estão nem à frente do pilinha, nem atrás do pilinha. Eles estão no pilinha, ou seja, afastamento zero. É aquilo que eu falei na aula passada. Eu poderia ter colocado uma interrogação aqui, e essa interrogação se responderia por isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Afastamento zero, projeção A igual a zero. E cota. Cota é a altura do ponto, quanto ele está acima do chão ou abaixo do chão. Cota 1 positiva, o A' a 1 centímetro acima da linha de terra. Ponto B. Abscissa 4, x igual a 4. Então, a 4 centímetros da direita do zero, fiz a linha de chamada do B. Também afastamento zero, assim como A, como C e como D. Todos eles terão afastamento zero por estarem, repito, apoiados em pilinha. B na linha de terra. E esse ponto está um pouquinho mais alto. O B' está 3 positivo, então ele está 3 centímetros para cima da linha de terra. O que acontece? Como eu quis mostrar na outra tela, veja, eu tenho aqui a linha B' é um lado do retângulo. Por que a linha B' e não o AB? Então, repito, porque como a base está apoiada em pilinha, eu vou ver a base como retângulo em pilinha, acima da linha de terra. Esse AB é esse segmento aqui, ó, que eu fiz. Então, eu vou fazer esse retângulo aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Vou desenhar esse retângulo. Vou até diminuir esse retângulo aqui. Vou fazer aqui. 2 ângulos retos. Beleza? A aula passada a gente fez um quadrado, né? Então, a gente pegou a medida de AB, no caso aqui seria a linha B', e repetiu. Agora, como é um retângulo, eu preciso saber qual é a medida desses novos lados. Aqui. Tá? E aí o problema diz qual é a medida. A medida é ela, BC igual a 3 centímetros. Então eu tenho o AB e eu preciso da medida do BC, já que não é um quadrado, é um retângulo. Então, a partir do B' e do A' para cima, e depois eu vou explicar o porquê de ser para cima e não para baixo, eu vou marcar 3 centímetros. Tá? Esses 3 centímetros você pode fazer direto com a régua ou com abertura de compasso. Aí você que sabe. 3 centímetros, 3 centímetros. Achei quem? O C' e o D'. E aí fechei meu retângulo. Tá? Vou até apagar isso aqui. Vou apagar aqui a marcação do compasso também, porque ela não é obrigatória. Então, esse retângulo, repito, mostrando lá no outro software, é esse retângulo aqui. Que olhando de frente, olha lá, representa as duas bases do meu prisma. Tá? Mas, por enquanto, gente, eu estou me referindo só a essa base aqui. Fiz esse retângulo de baixo. A, B, C, D. Esse retângulo, olhando de cima, veja, ele é uma reta na linha de terra. O A e o B já estão na linha de terra. Falta colocar o C e o D. Então, passando por C e D, duas linhas de chamada. Passando por C' e D', desculpa. Tem o C e D na linha de terra. Então, eu tenho aqui agora o quadrado, desculpa, o retângulo visto de frente e o mesmo retângulo visto de cima. Beleza? Voltando lá. O retângulo visto de cima é essa reta. Está aqui. O retângulo visto de frente está aqui como retângulo. O que eu preciso fazer agora? Né? Saber a distância entre as bases. Qual é a distância entre as bases? Distância entre as duas bases, num sólido como esse, é o que a gente chama de altura do prisma. Tá certo? Então, veja. Tá? A altura do prisma, ele fala que mede 7 centímetros. Então, vou marcar dessa base aqui 7 centímetros para baixo. E por que 7 centímetros para baixo e não para cima? Porque
Porque se eu marcasse para cima, voltando para o outro software, marcar para cima seria colocar o sólido no segundo diedro e não no primeiro. Tem que marcar para frente, e esse para frente na épura desce. Então tem 7 centímetros dessa base para baixo. Tá certo? Então vamos lá. 7 centímetros para baixo, fiz a outra base, fiz as outras duas arestas. Tá certo? Por que essa aresta aqui está tracejada e não essa? Lembra, isso aqui é a vista superior. O que eu preciso me preocupar numa vista superior é com o que está mais alto e o que está mais baixo. O observador que está olhando de cima para baixo, ele vê o que está mais alto. E quem é a aresta que está mais alta? É essa aqui, ó, que começa no C. E quem é que está mais baixa? É essa aqui, ó, que começa no A. Então, logo, ela que está mais baixa. Olha lá, mostrando aqui, ó, de novo. Vou até ampliar agora. Veja. Essa aresta mais baixa, para quem está olhando de cima, veja, ela vai ficar oculta. Essa aresta aqui, ó, está oculta. E essa que está mais alta? É visível. Eu sempre vou ver as arestas mais abertas, as arestas de contorno. Na vista superior, eu vou ver das mais abertas para cima e não vejo das mais abertas para baixo. Como é que eu sei isso? Olhando para outra projeção. Eu tenho aqui, ó, as duas mais abertas. Dela para cima, eu vejo essas duas faces. Das duas a mais abertas para baixo, fica tudo oculto. Beleza? E aí tá lá. Opa, não quero mostrar isso agora, vou fazer um spoiler. E tá lá. Peraí. O meu sólido no primeiro diedro. Tá bom? Para completar aqui minha épora, veja. Eu tenho as bases. Vou voltar a mostrar aqui, ó. Tem a outra base, EFGH. Tá? Como a gente também viu lá no outro software, eu vou diminuir aqui, as duas bases, para quem olha de frente, elas coincidem. Então eu tenho lá atrás a base A, B, C, D, e aqui na frente E, F, G, H. Elas coincidem, tá certo? Eu vou, olha lá, fazê-las coincidir. Então eu vou nomear aqui os vértices E, F, G e H. Tá? Jorge, tem uma ordem correta para colocar os vértices E, F, G, H? Não tem. Não existe essa regra. Eu, por gosto, como eu comecei a base inferior por A, B, C, D, seguindo um sentido anti-horário, eu comecei a outra base E, F, G, H pela mesma posição, né? Então, o E na posição do A, também seguindo o mesmo sentido anti-horário. E, F, G, H. Tá certo? Quem são esses pontos? Veja, são aqueles lá da frente. O E coincide com A, tá aqui. O H coincide com D, está aqui em cima. O G coincide com C, para quem está olhando de frente, aqui. E assim por diante. Tá beleza? E aí tem aqui as minhas duas faces desenhadas, as minhas duas faces pintadas. Quem são essas faces pintadas? São essas duas aqui, para quem está olhando lá de cima. Tá? Então, nesse formulário que eu estou pedindo, né, hoje, que vai completar a nossa nota da segunda certificação, eu estou pedindo a construção de hoje, tá? E a construção da semana passada, que é a épora da pirâmide com base apoiada em π. Tá certo? E aí, tá até para mostrar a diferença, veja, a base apoiada em π, eu vi a base em π e a altura em pilinha. A base apoiada em pilinha, eu vi a base em pilinha e a altura em π. Tá certo? Foi isso aqui, ó, voltando para cá. Eu vou até trocar aqui. Olha lá. Uma base apoiada em pilinha. Eu vejo a base em pilinha e a altura no π. Uma base apoiada em π. Eu vejo a base no π. Altura em pilinha. Tá certo? Agora, voltando para cá, para o nosso exercício de hoje, lembra que quando eu tinha o lado AB, eu fiz o retângulo para cima e não para baixo? Não fiz pelo seguinte, olha só.
Se eu tivesse feito, ao invés de fazer o retângulo, eu tinha o lado AB. Se ao invés de eu desenhar o retângulo aqui em cima, se eu tivesse desenhado ele para baixo, é possível? É. Marquei 3 centímetros para baixo, 3 para baixo, segundo a informação aqui, ó, de BC. E eu teria também uma épora de prisma tranquilamente. Só que os dois desenhos estão acavalando. Isso indica que o sólido não está só no primeiro diedro, ele tinha que estar só no primeiro diedro. Então, por que, que esse retângulo avançou a linha de terra aqui? E na opção que eu fiz ele todo de um lado da linha de terra e não avançando na linha de terra. Porque essa situação aqui seria isso aqui, ó. O sólido está parte dele no primeiro diedro e a outra parte avançando no quarto. Veja, olhando de frente, olha lá. Esse retângulo, tá certo que está atravessando a linha de terra, é esse aqui, ó. Parte no primeiro diedro, parte no quarto. Tá certo? Olha lá. Olhando de cima, não faria muita diferença. Só que a épora é misturar esses dois desenhos. E ao misturar esses dois desenhos na épora, essas duas projeções, eu tenho essa situação aqui, que não é muito agradável, não é muito compreensível. E o objetivo de um projeto é sempre que ele seja o mais fácil possível de ser interpretado por quem vai executar esse projeto. Então, daí a necessidade de colocar o sólido totalmente em um diedro só, tá certo? E preferencialmente no primeiro diedro. No mercado, a gente usa o primeiro diedro ou o terceiro. Segundo e quarto, nunca, tá? Mas, por lógica, a gente usa mais o primeiro diedro, entendeu? Para evitar essa situação aqui, um desenho muito embolado, tá? Então veja lá, eu teria parte dele, olha, essa parte aqui no primeiro diedro, essa parte inferior aqui, ó, no quarto diedro, tá bom? E aí tem aqui a, a minha construção para você comparar o que a gente fez, certo? Então tá lá a construção de hoje, tá bom? Vou encerrar a gravação aqui. Espero que vocês tenham entendido. E aí eu continuo para vocês tirarem dúvidas, poderem começar a fazer e tirarem suas dúvidas. Tá certo? Então, deixa eu só interromper aqui a gravação. Espero que vocês tenham entendido.